Paz do Senhor, meu amado. Bem-vindo de volta ao nosso estudo semanal de conflitos e paralelos. Hoje eu vou apresentar a vocês a comparação, os conflitos e os paralelos existentes entre duas mulheres, duas irmãs. Pega a tua Bíblia, pega teu caderno de estudos, teu lápis, tua caneta, enfim. Ora ao Senhor, pede sabedoria, porque nós vamos estudar agora mais um conflito e paralelo. Muito bem, estamos falando de duas irmãs, as irmãs filhas de Labão. Labão você já conhece, nós já tivemos a oportunidade de fazer um videozinho sobre ele. Né? E aí, Lia e Raquel são as filhas de Labão. Então vamos lá. Lia se escreve deste jeito aqui, Lia, e ela é, ou Leia, né? Às vezes você vai ver, aliás, aqui em cima está Leia, né? Às vezes você vai ver tanto Lia quanto Leia. Algumas bíblias Lia, outras bíblias Leia. Eu estou colocando Lia aqui, mas poderia ser Leia sem problema nenhum. Lia é a primogênita, é a primeira filha de Labão. E o seu nome reflete uma característica física dela, que era olhos doces. Em algumas traduções você vai ver olhos embaçados ou olhos amortecidos, mas na verdade olhos doces no sentido de ser aquela pessoa com os olhos calmos, olhos tranquilos. Tá? A sua irmã Raquel, o nome vem de uma atividade que, aliás, ela desempenhava, né? Ela era pastora, e aqui vem de uma atividade, ou seja, ovelha. Então, Raquel pode significar ovelha, mas também pode significar mansa ou pacífica, né? E Raquel, o seu nome, se escreve desta forma aqui. Muito bem. Nós já vimos esse slide em alguns outros vídeos, em algumas outras discussões de outros personagens. Tá? A gente já viu isso em Abrão, já vimos isso em Isaac, enfim. Mas é importante que nós tenhamos isso em mente, porque essas relações familiares foram muito próximas. No início da formação do povo de Israel, nós tivemos muitos casamentos próximos. Então é importante que a gente saiba quem é quem nesta história aqui. Tudo começa com Terá. Terá, ele tinha alguns filhos, 3 filhos homens. Então ele tinha Arã, que já era morto, né? No início da explicação bíblica, Arã já era morto. Ele não fala sobre Arã. E Arã tinha um filho de nome Ló. Muito bem, ele tinha também 2 outros filhos, Abrão e Naor. E ele tinha uma menina de nome Saraí. Ora, Saraí, filha de Terá, se casa com Abrão e deste casamento nasce Isaac. Saraí depois muda o nome para Sara. Abrão muda o nome para Abraão. Ok, e aí ele tem um outro filho, e é desta linhagem que nós vamos ter muitas interligações. Por quê? Terá tem um filho de nome Naor. Lembrem-se, eles saem de Ur e eles vão para Harã, onde Naor vivia. Harã, cidade, onde Naor vivia. Naor teve um filho de nome Betuel. Betuel, ele teve 2 filhos. Uma menina de nome Rebeca, que nós já vimos, nós fizemos um vídeo para falar da Rebeca, que se casa com Isaac. Deste casamento entre Isaac e Rebeca, nasce Jacó. O outro filho de Betuel é Labão.
Labão tem duas meninas, ele não tem filhos homens, só mulheres. Ele tem Lia, que é a mais velha, essa que nós estamos discutindo, ou Leia, e Raquel, a mais nova, essa que nós estamos discutindo. Esta Lia e esta Raquel vão se casar com Jacó. Labão, ele faz um engano, um engodo em relação a Jacó, porque Jacó queria casar com Raquel, ele está aí namorado de Raquel. Na verdade, Labão lhe entrega Lia. E aí toda a confusão começa, toda a discussão começa. Porque Jacó estava absolutamente apaixonado por Raquel. Muito bem, então vamos lá. Vamos falar de Lia primeiro e depois nós falamos de Raquel, fazendo o contraponto, fazendo a comparação entre as duas, inclusive ressaltando os seus conflitos. Lia era a mais nova, mas a Bíblia não diz, a mais velha, perdão, mas a Bíblia não diz o que ela fazia. A Bíblia só conta que Raquel era pastora de ovelhas, mas a Bíblia não fala o que Lia exercia. A gente não sabe qual era o trabalho de Lia. Por óbvio, ela exercia alguma atividade, porque como Labão não tinha filhos homens, as mulheres também exerciam algumas funções dentro das atividades produtivas da propriedade. Ela era a mais velha, ela era a primogênita. Portanto, preste atenção aqui. Pela regra da época, Lia deveria se casar primeiro. Esta era a regra da época. Aliás, esta regra, ela nas culturas, ela teve prevalência até pouco tempo atrás. Se o amado pergunta a uma pessoa um pouquinho mais velha, ela vai dizer que isso existia aqui na nossa comunidade também. Aqui no Brasil também, aqui no Paraná também existia esse tipo de situação. A mais velha precisava casar primeiro para depois a mais nova casar. Então isso é uma coisa que o amado tem que ter em mente. Ela teve 6 filhos. Ela teve 4 filhos, primeiro, antes de tudo, e depois ela teve, nós vamos observar que Jacó teve filhos com Bila, e depois com Zilpa, e depois volta a ter filhos com Lia. Mais 2 filhos com Lia. A gente vai ver daqui a pouquinho quais são esses filhos. Ora, se o amado preste atenção no seguinte, ela teve 6 filhos homens, mais uma menina de nome Diná. Olha só, se Jacó teve 12 homens, 12 meninos, que formaram as 12 tribos de Israel, Lia contribui com metade das tribos. Metade do povo de Israel vem através de Lia, que era a esquecida, que era a marginalizada, que era a preterida por Jacó. Jacó não gostava muito de Lia. Na verdade, Jacó se sentia um pouco ofendido porque ele havia sido enganado. Ele trabalhou 7 anos por Raquel, por quem ele amava, e que lhe pareceram, diz a Bíblia, dias, que pareceram 7 dias, que pareceram pouco tempo, porque ele amava muito. E aí ele se sente enganado porque lhe foi dado Lia. Dizem alguns comentaristas que Lia não era uma pessoa muito bonita quanto Raquel. Dizem que Raquel era muito formosa, que era muito bonita. Então, em verdade, aqui, o que acontece é que Jacó não se sentia atraído por Lia. Jacó cumpria as suas funções de marido, cumpria o acordo que havia feito, né? Aliás, Lia estava lhe dando filhos, tá certo? Mas ele não tinha nenhum sentimento um pouco mais profundo por ela, né? Agora, Lia amava profundamente Jacó. O amor de Lia por Jacó, nós percebemos à medida que nós vamos lendo a história do nascimento dos filhos dela, a partir do momento que nós vamos vendo toda a passagem em que ela tem os filhos, né, nós vamos observar que ela nutria um amor muito profundo
por Jacó. Agora preste atenção numa coisa que depois a gente vai discutir com você. Quando ela morre, ela já morre na terra que era a terra de Jacó. Jacó sai de Harã, volta para casa, deixa a propriedade de Labão, deixa as terras de Labão e vem com todas as suas coisas para a sua propriedade, para as terras de seu pai, para o lugar de seu pai. E é aí que Lia morre. Lia morre depois de Raquel. Apesar de ser mais velha, ela morre depois, e ela é sepultada, preste muita atenção, guarde isso, ela é sepultada na caverna de Macpela. Daqui a pouquinho eu vou te explicar isso, como é que funciona. E Raquel? Bom, vamos lá. Raquel era pastora de ovelhas. O seu nome até está relacionado com isso, nós já tivemos oportunidade de dizer. Então a Bíblia nos diz que ela pastoreava, ela era pastora de ovelhas. Inclusive, é uma coisa interessante que quando Jacó conhece Raquel, ele a conhece exatamente fazendo o seu trabalho, né, pastoreando as ovelhas. E Jacó é pego aqui, né, a palavra diz que ele abre a boca do poço, quer dizer, ele sozinho abre a boca do poço, exatamente para que Raquel possa dar água às suas ovelhas. Então aí a gente já percebe que Jacó, quando olha Raquel, ele se enamora imediatamente e ele se apaixona imediatamente. Ela era filha caçula, né? A gente já falou sobre isso, e ela teve 2 filhos. Os 2 últimos filhos de Jacó foram dados por Raquel, inclusive o Benjamim, que é o último filho. Ela, na verdade, teve um parto muito difícil e ela morre em decorrência deste parto extremamente difícil, extremamente dificultoso, que lhe tira a vida. O menino é salvo, mas a mãe, ela acaba morrendo. Amados, o que nós percebemos lendo a história é que Jacó morria de amores por Raquel. Jacó sempre foi apaixonado por Raquel. Jacó trabalhou 7 anos por ela e como se fossem dias. Uma vez que ele foi enganado, né, naquele episódio que a gente já falou para vocês, ele trabalha mais 7 sem se preocupar com nada, porque Raquel estava com ele, porque ele era esposo de Raquel. Então ele era enamorado de Raquel. Não só ali, mas por toda a vida. Né? Eles viveram quase 20 anos em Harã, e depois quando eles saem, quando eles voltam para a terra de Jacó, junto ao seu pai, junto a Isaac, junto a sua mãe, junto, enfim, à sua parentela, o que acontece é que Jacó sempre demonstra amor por Raquel. Sempre. Os filhos de Raquel eram sempre os preferidos, José sempre foi o preferido, Benjamim sempre foi o preferido, enfim, ele sempre teve um amor muito grande por Raquel. E isso fica transparente na Bíblia. Ou seja, você percebe assim, poxa, é o casal, os 2 se amam, né, o que Lia está fazendo ali? Foi uma traição muito grande, foi um engano muito grande de Labão. O que Lia está fazendo? Está atrapalhando o casal? Na verdade, amados, quando a gente estuda mais profundamente, nós percebemos que existem características nas pessoas. E é interessante que Deus não olha essas aparências. Deus não olha essas aparências. Deus olha o coração. Deus olha mais profundamente. Deus tem um plano maior e Ele olha este plano maior. Então, esses detalhes, Deus cuida dos detalhes também? Claro que sim. Mas alguns detalhes, eles são insignificantes. Alguns detalhes são importantes, mas alguns insignificantes. Tanto isso é verdade que se você observar os filhos que Raquel deu a Jacó, José e Benjamim. José teve uma importância grande num momento crucial que foi a ida do povo
para o Egito para se safar da fome, para se preparar como povo. Eles tiveram toda a proteção necessária no momento de nascimento como nação. E eles se mantiveram isolados lá no Egito. E aí, quando eles saíram quase que como uma nação. Eles tiveram que fazer ainda alguns ajustes no deserto. Mas então o tempo que eles passaram no Egito foi primordial, foi muito importante. E isso nós devemos a José. José que fez essa passagem. Então, nesse ponto, né, Raquel foi importante por ser a matriarca, por ser a mãe de José. Benjamim já foi um pouco mais apagado. Benjamim, já nós não temos muita participação. Tanto é que na Bíblia a gente não ouve muito falar de Benjamim. A tribo depois, ela teve importância, sim, alguns descendentes tiveram importância, sim. Agora veja que coisa importante. Quando nós olhamos os filhos de Raquel e os filhos de Leia, nós percebemos que existe uma predileção em relação aos filhos de Leia. Já vou explicar isso para o amado já vai entender o que eu estou tentando te explicar aqui. Veja, Raquel, ela amava Jacó, sim, mas nós não sabemos em que medida ela amava Jacó. Nós sabemos a medida que Jacó amava a Raquel. Isso nós sabemos. Isso fica claro na Bíblia. Mas não fica claro a medida em que Raquel amava Jacó. Por que, Leni, você está falando isso? Porque ela era a preferida de Jacó, mas ela tinha ciúme de Leia. Ciúme de quê? Ciúme de quê? Ela já tinha o coração do seu esposo. Ela era tratada diferente pelo seu esposo, mas ela tinha ciúme de alguém que tinha filhos. Ela era egoísta, ela queria Jacó só para ela. Como assim você está dizendo que ela queria Jacó só para ela? Amados, se você lê a palavra, você vê, existe um episódio das mandrágoras. Rubem acha mandrágoras. E Rubem, filho de Leia, acha mandrágoras. E ele entrega para sua mãe algumas mandrágoras. Mandrágora é um afrodisíaco. Então, o que acontece? Nesse episódio nós vamos ver o egoísmo, o ciúme, o descontentamento de Raquel com a sua vida. Ela troca a noite de Jacó pelas mandrágoras, porque era um afrodisíaco. Provavelmente ela estava se preocupando em ter filhos. Então ela não se preocupava com Jacó. Em que medida ela se preocupava com Jacó? Ela tinha um pensamento fixo: ter filhos, ter filhos, ter filhos, ter filhos. O que Jacó lhe dava, o amor que ele lhe dava, a preferência que ele lhe dava, ela praticamente esquecia, ela praticamente tirava da cabeça. Ela tinha um pensamento fixo em ter filhos. E todo o resto da sua vida, que era maravilhoso, que era excelente, tanto é que Lia tinha que barganhar para ficar com Jacó. É isso que eu estou dizendo. Jacó tinha tanta preferência por Raquel que ele só ia dormir com Lia quando ele era obrigado, quando Leia barganhava, como ela barganhou, Raquel barganhou as mandrágoras de Leia. E aí, qual é a reclamação de Leia? Pela reclamação de Leia você vai entender. Ele diz: você já me tirou o marido, agora você vai me tirar também as mandrágoras? Quer dizer, você já tem tudo de mim, agora uma mandrágora que o menino me trouxe, você também quer? Então ela barganha para ficar com Jacó. Veja a preferência. E ela não dá importância a isso. Então, em que medida ela amava Jacó?
a gente pode se perguntar, ela era descontente, ela era impaciente, ela brigava com Jacó, me dê filho, me dê filho, me dê filho. Tanto é que Jacó teve um dia que ele ficou irritado, irado, e ele disse, escute, por acaso eu sou Deus? Se Deus não te dá filhos, por acaso eu sou Deus? Eu posso fazer alguma coisa? Quer dizer, ela era impaciente, ela era descontente, ela era egoísta, ela era ciumenta, ela não estava satisfeita com as coisas que ela tinha, ela queria alguma coisa a mais. A única coisa que a sua irmã tinha eram os filhos. A única coisa que ela tinha eram os filhos. E ela queria isso também. Ela não estava satisfeita. Isso demonstra a índole de Raquel. E com isso nós passamos a olhar Raquel de uma maneira um pouquinho diferente. Um pouquinho diferente. Amados, é claro que ela estava envergonhada pela esterilidade. É claro que ela estava. Sara também estava. Outras mulheres, Rebeca levou 20 anos para ter filhos. A esterilidade era a razão de vergonha e de opróbrio? Sim, era vergonha. Sim, era. Mas isso tudo relacionado com o tratamento que o marido dava à esposa. E isso ela não tinha preocupação, porque Jacó a amava profundamente. Jacó não iria largar dela porque ela era estéril, porque essa era a cultura da época. Essa era a vergonha da época. Ser abandonada por um marido porque ela não pode dar filhos. Mesmo porque ela poderia dar filhos, como todas as outras mulheres naquela época faziam, através das suas servas, através de outras mulheres. Como ela fez, dando Bila para Jacó, para que, através de Bila, ela tivesse 2 filhos. Não contente com isso, ela nunca esteve contente com isso. Amados, ela era astuciosa. Na passagem dos terafins, veja lá, nós podemos entender que Labão era ainda idólatra, como Betuel era, como Naor era, como todos os outros eram antes. Por quê? Porque ele mantinha o que a gente chama de terafins. Terafins são pequenas imagens que significavam os chamados deuses do lar. Na verdade, esses terafins, eles significavam que a pessoa que os tivesse seria o herdeiro, seria aquele que teria a melhor e a maior parte da herança dos seus pais. Raquel não podia fazer isso porque Raquel não era primogênita. Raquel não era. Léa era. Então o que ela fez? Quando Jacó sai, ela rouba, ela pega os terafins. Por quê? Porque com os terafins, ela pensava o seguinte, os meus filhos terão herança, os meus filhos, porque eu tenho os terafins, os meus filhos terão herança na casa de meu pai. Ou seja, eles herdarão a casa de meu pai, porque quem tinha os terafins é que herdava. E veja, aqui ela já tinha José, ou seja, ela já estava pensando na herança de José, que era o filho dela mesmo, fora os outros 2 que ela teve através de Bila. Então veja, ela roubou os terafins. Então ela era idólatra? Será que ela fez isso porque ela ainda se considerava idólatra? Será que ela fez isso porque ela era gananciosa? Ela era astuciosa? Então nós temos que tomar cuidado com isso. Amados, eu vou citar aqui uma outra questão super importante. Deixa eu ver aqui. Gênesis 31, 34. Ora, Raquel havia tomado os ídolos do lar e os tinha metido na albarda, né, que é por baixo da sela do camelo.
e se assentara sobre eles. Então ela escondeu, tá? Agora, uma coisa interessante é que num determinado momento aqui, Jacó diz o seguinte: eu não peguei nada que é teu. E se alguém pegou, esse alguém merece a morte. Jacó deu a sentença para Raquel. Raquel morre logo em seguida. Logo em seguida ela tem Benjamim e logo em seguida ela morre. Então veja que coisa interessante aqui. 31. Respondeu Jacó a Labão: tive medo porque pensava que tu me arrebatarias as tuas filhas. 32. Com quem achares os teus deuses, esse não viva. Então aqui está a sentença. Aqui está a sentença. Foi uma atitude impensada? Foi. Foi uma atitude ignóbil? Foi. Foi pecaminosa? Foi. Alguns dizem que era por idolatria, outros dizem que não, que era por interesse mesmo, que era porque, aquilo que eu expliquei, amado, quem tinha o terafim tinha a herança. Então Jacó diz: eu não quero nada que é teu. Quem pegou, que se explique com você, que morra. Eu não tenho nada com isso. E aqui nós já temos a sentença. Aqui nós temos a sentença. Quem pegou, que morra. É claro que esses terafins, eles vão ser eliminados logo em seguida, porque antes de entrar na sua terra, Jacó, não sei se por desconfiança ou não, a palavra não fala, não sei se por desconfiança ou não, de que, veja, ele foi avisado que os terafins tinham sido roubados. Ninguém acha os terafins, então ele imagina, deve estar em algum canto. O que ele diz? Num determinado momento, ele manda limpar tudo. Antes de entrar na terra, que é dele, ele se desfaz de absolutamente tudo que for de idolatria. E é nesse momento que os terafins são eliminados. Tá? Mas a sorte já está lançada e, portanto, Raquel já está com o seu destino selado. Tá? E essa sua atitude, ela diz muito sobre a natureza dela, né? E as suas ações. Ela morre logo em seguida, como eu falei para vocês, e ela é sepultada no caminho de Efrata, em Belém. Toma muita atenção com isso que eu quero chamar a atenção dos amados. Ela é sepultada sozinha, ela é sepultada separadamente. Jacó chora, ele chora muito tempo. Hoje, se você falar de Raquel, você vai ver na palavra, eles falam de Raquel, os filhos de Raquel, a Raquel estéril, né? Os descendentes de Raquel. Você vai encontrar isso em Salmos, você vai encontrar nos profetas, você vai encontrar estas passagens. Ninguém fala de Lia. Ninguém fala de Lia. Porque Raquel era mais emblemática, era um símbolo maior. É aquela primeira reação que nós temos quando nós falamos de um casamento com Jacó. Tá? Mas ela foi sepultada sozinha e ela foi sepultada sem ninguém por perto, não tem nenhum dos filhos por perto, não tem o marido por perto, nem nada. É claro que ali existe, a gente vai ver, existe um marco, né? Foi construído depois uma homenagem para ela, uma construção de homenagem para ela. Amados, dá uma olhadinha aqui no que eu quero dizer para vocês na herança de uma e na herança de outra. E agora vejam comigo a direção de Deus em relação às coisas. Jacó, então, se casa com Lia e Raquel. Uma semana antes, Lia. Na semana seguinte, Raquel. E aí o que acontece? Lia tem 4 filhos na sequência: Rúben, Simeão, Levi e Judá.
Rúben perde a primogenitura, nós já vimos isso. Ele perde a primogenitura porque num determinado momento ele acaba se deitando com Bila. Ele acaba se envolvendo com Bila. Isso é um pecado imperdoável. Então Rúben perdeu a primogenitura. Simeão e Levi, eles tiveram um problema muito sério. Por quê? Porque quando eles estavam já na terra do seu pai, Diná é abusada, Diná é estuprada, e Simeão e Levi montam uma armadilha para o estuprador, que era filho de um poderoso da terra. E aí o que eles fazem? Eles montam uma armadilha, Simeão e Levi, e eles matam à espada o estuprador, os seus amigos, o povo, todo o pessoal do lugar. E tomam os despojos. Eles tomam os bois e as posses como se fosse uma guerra. Eles tomam para si isso. Amados, isto foi um pecado diante dos olhos de Jacó e diante dos olhos de Deus. E Jacó não perdoa isso, fazendo com que então Simeão e Levi sejam afastados, e eles, na verdade, na bênção, eles também são afastados da primogenitura. Então a primogenitura que estava sob Rúben e que foi perdida, foi para Simeão e foi perdida, foi para Levi e foi perdida, acabou em Judá, o quarto filho de Lia. Em verdade, Judá é uma das tribos mais emblemáticas do povo judeu. Tanto o povo judeu é chamado assim por causa de Judá. De Judá vem Davi. De Judá vem Jesus. Então vocês vejam a importância agora. Judá agora ficou primogênito. Então todas as bênçãos do patriarcado, prestem atenção nisso, que estavam sobre Jacó, foram para Judá. Portanto, Judá agora é o cabeça de toda a linhagem de Jacó, de todos os filhos. Daí Davi, daí Jesus, serem na linhagem desta tribo. Mas Eleni, Levi não se recuperou? Eles não são os levitas? Sim, existiu uma situação no deserto com o bezerro de ouro, e os amados lembram disso, né? Arão faz um bezerro de ouro, e aí o que acontece? Que a tribo de Levi se levanta quando eles percebem a besteira que eles fizeram, quando eles perceberam isso. Eu vou explicar isso um pouquinho mais para frente, quando nós falarmos lá na frente de Arão, eu vou explicar isso com detalhes para os amados, num vídeo um pouquinho mais para frente, tá? Então eles se redimem, e aí o que acontece? Deus determina que desta tribo, por conta desta reação, olha lá, o que é o nosso comportamento? Ele pode ser para bênção ou pode ser para maldição. Então Levi fez uma besteira aqui no caso da sua irmã Diná. Mas aí ele se redime lá no episódio do bezerro de ouro no deserto. Portanto, os levitas são a classe sacerdotal. A classe sacerdotal. Então eu tenho aqui Levi e Judá, duas das tribos das mais importantes. Eles vêm de Lia e não de Raquel. Eles vêm de Lia e não de Raquel. A primogenitura está vindo para cá, para Judá. Se o amado for ver as bênçãos que Jacó dá ao seu povo, aos seus filhos, às tribos, ele, na bênção, ele tem bênçãos especiais para José. Ele abençoa José. Mas, amados, ele fez isso porque José era filho de Raquel. José cumpriu o seu papel e dali para frente não se fala mais dessa tribo. Dali para frente nós falamos de tribos vindas de Lia e não de Raquel. Né? E aí você vê então, nós temos os 4 primeiros filhos
de Lia, depois inconformada, né, num comportamento que a gente hoje entende, se a gente for fazer uma análise psicológica, agora a gente entende que Raquel ela estava um pouco descontrolada e haviam problemas sérios em relação a Raquel. Ela tinha tudo na vida, mas ela ainda estava insatisfeita, ela queria mais, né? Ela dá Bila, e aí Jacó tem o quinto e o sexto filho, Dan e Naphtali, através de Bila, tá? E aí Lia, aí começou uma guerra entre elas de ter filhos. Quer dizer, a vida delas se resume a dar filhos para Jacó. Mas os filhos para Jacó, dar filhos para Jacó em relação a Lia, era para agradar Jacó, era para fazer com que Jacó se sentisse bem, para que Jacó olhasse para ela de forma diferente, uma forma que ele nunca olhou para ela. Ela nunca foi amada. Lia nunca foi amada. Porque não tinha espaço no coração de Jacó. O coração de Jacó estava cheio de Raquel. Não havia espaço para ela. E aí virou uma briga entre irmãs. Desvirtuou-se a coisa. Virou uma briga entre irmãs. Né? Lia querendo ser amada, querendo ser tratada com carinho. E Raquel simplesmente querendo ter tudo que Lia queria. Raquel não estava preocupada com Jacó. Raquel estava preocupada em ela ter tudo. É essa leitura que a gente pode fazer. E aí ela tem, né? Ela dá Zilpa, ela tem Gad e Aser através de Zilpa. E aí, olha que coisa interessante, ela tem mais 2 filhos, Isacar e Zebulon, e tem Diná, uma menina, tá? Para aí então, quase 20 anos depois, né? Porque a gente tem aí um tempo, né, em relação a isso, nós temos aqui José e daí no final Benjamim, que foi o último filho, o 13º filho, o 12º homem. Tá? Olha que coisa interessante. Amado, esse é o túmulo de Raquel. Raquel foi enterrada aqui. Se o amado for observar lá, aquele monumentozinho que ele fez, ele se transformou num túmulo. Hoje, peregrinos vão e passam pelo local, né? Aqui é uma fotografia mais antiga. Hoje isso aqui tudo está construído, tem outras construções, enfim, tá bonitinho, eles arrumaram, etc e tal, porque Raquel é a queridinha daquele povo. Mas veja uma coisa, deixa eu te falar uma coisa. Essa é a construção, eles fizeram aqui uma mesquita sobre a caverna de Macpela. Abraão comprou essa caverna. Ele depositou o corpo de Sara ali. Abraão, Sara, o primeiro patriarca. O casal está aqui. Isaac e Rebeca, o casal, o segundo patriarca, está aqui. Jacó e Léa estão aqui. O terceiro patriarca. Tá? Então o que acontece, meu amado? Para Deus, os casais foram Abraão e Sara, Isaac e Rebeca, Jacó e Léa. Que o amado possa entender espiritualmente isso tudo. Cada um com a sua importância, cada um no seu momento essencial, fazendo o que deve ser feito. José teve muita sensibilidade espiritual em ouvir a voz de Deus. E se não fosse José, talvez, quem sabe,
a história teria sido um pouco diferente, porque seria, mas seria um pouco diferente, tá? Mas a história se fez, né? Depois de José, naquele momento em que José foi essencial, depois daquilo, foi todo pelo lado de Léia. Amém, amados? Pensa nisso, medita nisso, relê as passagens, pede sabedoria ao Senhor. Bons estudos. Fica com Deus.